Meus amigos leitores, hoje estamos aqui para falar de mais um clássico da literatura americana, que é O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald. É um livro muito bonito, de capa dura. Eu achei a edição lindíssima. Aqui tá o final. E dentro dele, ainda por cima, tem fotos da Zelda e do Scott, que a Zelda era a mulher do Scott. E, além de tudo, tem fotos das adaptações cinematográficas, porque se você não sabia que isso era um livro, você com certeza já escutou falar no filme, né? Que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Ele é o Grande Gatsby e o filme é muito legal. Eu assisti ele já faz muito tempo. E eu não consigo lembrar detalhes para falar aqui da diferença entre ele e o livro. Se vocês quiserem que eu faça um livro versus filme, deixem aqui embaixo nos comentários essa sugestão. Porque eu não estava pensando até em fazer, porque eu acredito que não tenha saído tanto da história do livro. Eu acho que foi fiel, assim, mas não tenho a lembrança exata para dizer com certeza. O livro, ele tem como um epílogo, assim, um mini artiguinho, que quem escreve é o Rui Castro, né, nessa parte aqui. E ele vai falar que o livro é um duplo, que todos os livros que o Scott Fitzgerald escreve tem a ver com a história dele com a Zelda. Então, ele vai falar que o Grande Gatsby é o próprio Scott Fitzgerald. Que é interessante essa visão, e eu acredito que é uma visão muito real. Eu acho que ele pegava fatos da história dele com a Zelda e transformava em livros maravilhosos, inclusive. Mas esse livro não é tão autobiográfico. Já tem um livro dele muito autobiográfico, que inclusive ele mesmo falou que é autobiográfico, que é Suave à Noite. E nesse livro dá pra entender melhor a história dele com a Zelda. E eu pretendo fazer um vídeo aqui falando desse livro. Eu já fiz uma resenha lá no Caros Amigos Leitores, no Instagram, mas eu gostaria de trazer aqui também para poder contar essa mistura entre o livro e a Zelda e o Scott, e como funcionava a dinâmica deles, porque eles eram um casal muito interessantes, diga-se de passagem. Mas voltando a esse livro, eu acho que tem sim uma passagem, dizem boatos que a Zelda traiu ele, mas dizem que é platônico essa traição, né? Teve interesse por outra pessoa. E o Scott acabou sabendo, e isso serviu de inspiração para esse livro. E eu acho que serviu mesmo, tá? Eu acho que tem partes, inclusive, de narrativas do Gatsby que fala em relação a Daisy, que eu acho que é algo que ele pensava em relação à própria mulher dele, a Zelda. E claro, para reverenciar tudo isso que é falado e tal, no início do livro, ele abre o livro com um para Zelda mais uma vez. Enfim, esse livro, ele é bem curtinho, ele tem umas 200 páginas, você consegue ler ele em um dia, dois, assim, porque ele é muito gostoso de ler. E a história é interessante. Ele não é narrado nem pelo Gatsby e nem pela Daisy, que seriam os personagens principais, que é o casal do livro. Ele é narrado por um terceiro, que é o Nick. O Nick seria um amigo do Gatsby e primo em segundo, terceiro grau da Daisy. Então vamos começar pelos personagens, né? O Nick, ele é do Centro-Oeste, todos eles são do Centro-Oeste dos Estados Unidos. E ele decide morar em Nova York porque ele não quer seguir a carreira da família dele, né? Eu acho que eles têm uma empresa e ele não quer isso. Ele quer trabalhar, então, no mercado de ações na bolsa. E ele vai para Nova York. Estando em Nova York, ele aluga uma casa em Long Island, que fica ali num lugar chamado West Egg, que tem a ver com os ovos mesmo, que a casa se parece uma coisa meio de ovo, é uma casa bem pequenininha. E a Daisy, sua prima de segundo e terceiro grau, está morando também nesse lugar, só que ela mora em East Egg,
que é na frente praticamente da casa dele, dividida por um lago ou uma praia. Eu não entendi muito bem o que era, se era um lago, se era uma praia. Mas eles estão nessa divisão. Então, a história começa com ele se mudando pra lá e indo jantar na casa da Daisy. A Daisy é uma personagem que seria a principal, né? No sentido de que ela faz o par romântico com o Gatsby, mas é uma personagem que na história inteira a gente não tem muita noção dela. A gente não tem falas exatamente dela sobre as situações, são mais pessoas narrando situações dela. E a Daisy, ela é narrada como uma moça bonita, sempre muito rica, era muito rica. E é uma moça que já tem uma filha, é casada com o Tom e que é muito doce. Ela tem uma coisa de sussurrar coisas enquanto fala, que dá a ideia de ela precisar da atenção total da pessoa, né? Porque quando tu sussurra, a pessoa tem que te dar atenção total, senão ela não consegue realmente escutar. E temos aí o Tom, que é o marido dela, que é um ex-jogador de polo. E ele é milionário já de família, ele tem muito dinheiro e eles vivem a vida assim, en passant. Eles moram num lugar, depois eles vão para outro. Eles são a nata, digamos assim, daquela sociedade da época. Mas não é parecida com talvez o Scott e a Zelda na vida real, porque eles não são muito festeiros, não vão em muitas festas. Eles têm uma vida mais pacata, com amigos mais próximos. E uma dessas amigas próximas dele é a Jordan Becker, que seria uma jogadora de golfe campeã e que sempre tá por ali na casa deles. Dizendo esse contexto agora dessas pessoas, essas pessoas vão para esse jantar na casa do Tom e da Daisy, em homenagem ao primo que tá morando ali. Eles chamam ele e o jantar é super esquisito, um climão atrás de climão, porque aparentemente o Tom está com uma amante e a Daisy está incomodada com isso, mas é aquele incomodado não muito incomodada. Então, quem anuncia, inclusive, isso nem é a Daisy, quem anuncia é a Jordan, que existe essa amante. E aí, o que acontece daí por diante? Nesse jantar, nós podemos perceber as formações de vínculo que o Nick vai fazer, porque essas são as pessoas que acabam acarretando a história inteira e também as suas amizades novas ali em Nova York. Ele acaba ficando próximo da Jordan e acaba saindo com ela e eles vivem um romancinho ali, um namorico, que a gente não tem muita noção disso, não tem uma noção exata do que significou aquilo, porque a história gira muito em torno do Gatsby e da Daisy e a visão que o Nick tem da história. Logo após esse jantar bizarro, o Tom e o Nick acabam se encontrando e vão para Nova York junto. E nessa ida a Nova York, ele acaba conhecendo a amante do Tom e se mete numa situação bem mais bizarra, talvez, que o jantar, que é aquela situação que você quer dizer não consegue, ou a pessoa não aceita o teu não, e quando você vê, você tá numa situação que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E foi o que aconteceu com ele. Ele vai lá e conhece a amante e os amigos deles, inclusive de Nova York, porque eles ainda têm amigos lá, o casal, né? Tom e a sua amante, que eu não consigo lembrar o nome agora, mas eu vou deixar aqui o nome dela. E nisso também ele fica sabendo que o Tom vai vender um carro pro marido da amante, umas coisas bem estranhas. E ele acaba voltando para casa e encontra o Gatsby parado. E daí nós temos a introdução do Gatsby. Ele tá ali parado, observando as casas da frente e etc, né? Porque do lado da casa do Nick tem uma mansão gigantesca que é a do Gatsby. O Gatsby é um cara que ninguém sabe exatamente no que ele trabalha e como ele teve o dinheiro. Ele diz que que ele se formou em Oxford, ele diz que vem de uma família rica, mas ninguém sabe exatamente, as pessoas ficam confabulando o que ele faz, porque ele, além de tudo, dá muitas festas, e festas regadas a muito champanhe, regadas a comida, regadas
a música. Ele gasta muito dinheiro nessas festas. E não parece aproveitar nem um pouco as festas que ele faz. É uma coisa meio vazia, assim, pra encher a casa, sabe? Vamos botar barulho aqui porque a solidão é ensurdecedora mesmo. E o Nick acaba, então, observando ele e pensando em cumprimentá-lo, mas não consegue. No outro dia, alguns dias depois, ele recebe um convite para ir nessa festa do Gatsby. E ele vai e encontra Jordan, que tá lá, e já tinha ido nessa festa, que ela já tinha anunciado lá no jantar que o Gatsby morava do lado do Nick. E aí, quando eles estão lá nessa festa, o Gatsby acaba chamando a Jordan para conversar em particular, que ele precisa falar com ela. E também, quando eles estão nessa festa, uma coisa que chama muita atenção é que eles não conseguem encontrar o Gatsby muito rapidamente, né? Ele não é a alma da festa, ele sempre tá fora da festa. E que existe um monte de gente que parece tudo igual. A narrativa é essa. Não se sabe se as pessoas vieram na outra festa ou não vieram, mas elas são iguais às das outras festas, então não faz tanta diferença. É meio que uns bonecos ali de festa. Logo depois disso, o Gatsby e o Nick começam a ter uma espécie de amizade. E eles acabam indo almoçar em Nova York. E o Gatsby diz que precisa pedir um favor pro Nick. E esse favor, ele prefere que quem peça é a Jordan, que ela vai pedir um café lá que o Nick vai tomar com ela, que eles já estão nesse namorico aí. E que ele espera muito que ele diga sim. O Nick fica pistola, dizendo que ele deveria dizer na cara dele que ele precisa, que não precisava de um intermediário, enfim, deixa uma situação meio estranha. O que de fato é bem esquisito. Eu acho que o Gatsby tem uma personalidade bem peculiar. Ele é inseguro, ele faz milhares de giros, às vezes, para falar uma coisa. Eu acho que todo mundo vai se identificar com esse personagem, porque é um personagem muito esperançoso e é um personagem que acredita muito num futuro melhor, em batalhar. Então eu acho que muita gente acaba se identificando com ele. E também na solidão dele, né? Porque ele tem uma solidão latente que fica cada vez mais evidente e cada pedaço da história e mais próximo do fim, a gente vai tendo a noção exata da solidão do Gatsby e a noção exata da dificuldade dele em deixar as pessoas de fato entrarem, porque ele tem muitas pessoas à sua volta, mas nenhuma dessas pessoas realmente é próxima dele. Esse foi um adendo, né? Voltando à história, ele descobre, o Nick, que a Jordan já conhecia o Gatsby, mas ela nem lembrava disso, que ele conhecia a Daisy, da cidadezinha da Daisy, e que eles tiveram um namoro nessa cidade, que eles quase casaram, e que ele era apaixonado pela Daisy. E que aí a Jordan acrescenta que a Daisy também era, porque ela lembra da época que a Daisy ficou um pouco de luto, triste, achando que ele ia voltar, porque ele foi pra guerra. Mas, como eu falei, a Daisy era rica. Então ele precisava ter um futuro bom para dar pra Daisy. Na época ele não tinha também, tinha isso. Por isso que dificultou ainda mais. Tendo semelhanças com a história do Scott e da Zelda também, porque aconteceu a mesma coisa, ela tinha um certo poder aquisitivo e todos acabavam se apaixonando pela Zelda na cidade da Zelda, como aconteceu com a Daisy. Isso deixava ela mais interessante tanto pro Scott, tanto pro Gatsby. E que ele esperou 5 anos para poder encontrar a Daisy e que ele sabia que a Daisy morava na casa da frente, né, na casa depois do lago, e queria, enfim, que o Nick convidasse a Daisy para tomar chá na casa dele. Só isso. E que o Gatsby ia aparecer porque ele queria um encontro casual e não premeditado que ela achasse. O que é muito, muito estranho, né? Então aí a gente já começa a perceber as fantasias que o Gatsby cria na sua cabeça. E é o prelúdio da avalanche de fantasias que ele cria
e que ele acredita fielmente naquelas fantasias. E quem nunca acreditou fielmente nas suas próprias fantasias como ele? Fica aí o questionamento. E aí o Nick fala, será só isso? Por que ele não me falou? Acho esquisito, mas decide então, sim, vou chamá-la pra vir. Chama a Daisy acha meio estranho, porque ele diz pra não trazer o Tom. E eu acho assim também estranho, porque as pessoas, o jeito que elas tratam a Daisy, ninguém conta pra Daisy as coisas, né? A Jordan, eu acho que é a melhor amiga da Daisy desde pequena, ali da infância, elas se conhecem. E a Jordan não conta isso pra Daisy, né? Ela não vai falar pra amiga que viu esse cara e que esse cara quer vê-la, nada. Ela simplesmente joga a amiga aí pro que for pra ser, mas que acredita que a amiga tem que mesmo encontrar, porque o marido é um problemático também, né? A relação dos dois. E o Nick chama a Daisy vai. É uma situação constrangedoríssima no livro, e é constrangedor para eles também. Eu até dei risada, porque tem uma parte assim que ele não sabe o que fazer, o Nick fala, então vocês vão me ajudar, e depois ele fala assim, mas aí a demoníaca finlandesa, que era a empregada dele, já tinha trazido o chá e eles não tinham mais o que fazer, e daí fica aquela situação constrangedora. Ele vê o próprio Gatsby, ele se desconstruir ali na frente da Daisy e perder toda a sua autoestima, não, a sua confiança. E a situação é bem estranha, mas aí eles acabam se aproximando, a Daisy lembra dele, a Daisy... Isso aparentemente mexe com a Daisy. E a Daisy sabe que o Tom está num relacionamento aí com essa outra mulher. Então, isso eu acho que propicia também, porque aparentemente a Daisy era e foi muito apaixonada também pelo Tom. Mas o Gatsby, nas suas próprias fantasias, ele acreditava que a Daisy foi fielmente apaixonada por ele por todos esses anos, que ela nunca esqueceu ele e que, assim como ele, ela sonhava com esse encontro, o que na verdade não. E aí a gente percebe, como eu falei, aquele negócio do prelúdio das fantasias do Gatsby, como o Gatsby ele se ateve e se apegou a um ideal, a um sonho, e esqueceu o resto, né? E ele acreditou fielmente naquele ideal e naquele sonho. E tem uma parte que é muito triste, assim, né? Que mais pra frente, que ele começa a se dar conta de que as coisas mudaram, a Daisy também tá diferente, as coisas não estão mais se encaixando, e ele fala exatamente isso. Antigamente a gente se entendia muito bem, ela entendia tudo, a gente se encaixava e agora não mais. E aí o Nick falou, sim, porque o tempo passou e não dá pra reviver o passado, né, exatamente igual. E aí o Gatsby fala, dá sim, né, eu vou reviver, eu vou fazer exatamente igual e ela vai... Mas ela já não é mais aquela pessoa quando ele conheceu ela. Ela já se apaixonou, ela casou, ela tem filho, ela viveu a vida dela. E não dá pra exigir dela uma postura onde... Exige uma postura como se o tempo não tivesse passado, que é o que ele exige dela. E isso é interessante porque eu acho que nesse ponto, nesse momento, quando o Gatsby dá conta disso tudo, tem a ver com esse momento do Scott e da Zelda também. Eu acho que é uma confissão dele, né? De perceber que a Zelda mudou como a Daisy e ela não consegue mais achar as coisas que ela achava dele tão interessante assim. Ela já não entende mais, porque ela já está em outro momento. E é impossível para eles acreditarem que a Zelda e a Daisy possam ter um interesse amoroso diferente deles. O que torna muito triste a história também, porque a gente vai percebendo que o Gatsby ele vai tentando numa corrida desenfreada reviver tudo isso que ele viveu e não viveu com a Daisy. Só que a Daisy não é mais aquela pessoa e aparentemente a Daisy tem uma ligação muito forte com o Tom.
ela necessita dele, ela é apaixonada por ele. E isso eu acho que também se mescla na relação entre a Zelda e o Fitzgerald, que acaba que no fim eles também nunca se separaram de fato, né? Se separaram depois de um tempo, mas o que eu quero dizer é assim, não conseguiram botar pessoas no lugar deles dois, que eu acho que mescla ali. Então não é só o Gatsby que é ele, eu acho que o Gatsby é um pouco do Scott, um pouco o Tom tem coisas do Scott, porque o Tom também tem uma agressividade com a Daisy que o Scott tinha com a Zelda. E é muito interessante porque acaba que ele convida a Daisy pra ir nas festas dele e eles vão. E a Daisy acha aquilo assim enfadonho, ela não gosta, ela acha vazio, ela não vê sentido, não vê significado. Aquelas pessoas são um monte de pessoas aleatórias. E com isso o Gatsby fica muito triste porque ele acreditava que era aquilo que ela queria. Então a gente descobre que as festas eram para ela aparecer, mas ela não achava isso interessante. E o Tom também fala uma frase muito legal, que é assim, nossa, você precisa convidar todas essas pessoas para ter amigos, né? Sem ter essa necessidade dessa amizade que é fugaz, que é uma amizade que não é uma amizade, né? É uma amizade ali de aproveitar, usufruir o que você tá oferecendo e não te dando nada em troca de fato, né? De não constituir uma relação pessoal com alguém, que o Gatsby não conseguia de fato fazer muito. E isso era uma problemática. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo que o Gatsby era pobre, que não tinha nada a ver com aquilo que ele contou dos pais, e que ele idealizava que ele seria mais feliz se ele fosse rico, se ele tivesse nesses lugares aí de pessoas ricas. Ele idealizava que a vida dele seria magicamente mais feliz dessa forma, porque ele se sentia muito infeliz, ele não conseguia se ligar às coisas. E quem nunca teve esse sentimento de esperar que um futuro trouxesse a felicidade, que se fosse daquela forma poderia estar feliz, poderia, né? Isso mostra um vazio interno muito grande, porque não se preenche no presente, se preenche imaginando coisas futuras, coisas que nem podem acontecer às vezes, ou que vão acontecer, mas não vai ser daquela forma, como, por exemplo, um emprego, ter mais dinheiro, ter aquele carro, ter o corpo perfeito, e que quando se tem, acaba se dando conta que não é aquilo que realmente traria essa felicidade, sim as relações pessoais que a gente tem, né? Essa questão do ser humano poder se ligar com o outro, poder estar próximo do outro, encontrar satisfações na sua realidade, né? Encontrar no presente, porque o futuro a gente não faz a mínima ideia do que vai ser. E o passado já passou, não tem volta. E essa era a maior dificuldade do Gatsby, ele não conseguia viver esse momento. E a Daisy ficou nessa idealização mortal dele, assim, porque era mortal, porque acabava com ela. Ela não tinha espaço para ser ela na vida real. Porque ele idealizou tanto aquela mulher e achou que aquilo ia ser o melhor para ele, que ele ia ser tão feliz. Ele tinha um amor que era muito bonito, porque ele queria fazer tudo por ela, ele só pensava nela. Era muito bonito na teoria, no que a gente vê num livro, num filme, numa série, mas esse tipo de amor é um amor brutal, porque tu esquece de ser, tu esquece do que tu é, tu esquece das tuas coisas. E ele não conseguia ter esse entendimento. E vão acontecendo inúmeras situações e o Tom coloca os dois à prova. Eu não vou contar tudo porque eu acho que o legal é ler o livro, mas o Tom coloca os dois para falarem e acaba dizendo que o Gatsby era maluco, que o Gatsby não entendia a realidade, que ele e a Daisy viveram inúmeras coisas que só os dois sabiam e que não poderiam ser apagadas como ele achava que iria ser. Eu achei ali uma aula muito legal, uma intervenção brutal e assim, dá pena do Gatsby, né? Porque acaba sendo meio patético a situação,
Mas é uma intervenção brutal da realidade, né? De sair do mundo da fantasia e enxergar a realidade que ninguém colocava pro Gatsby. Porque o próprio Nick se confalece tanto com o Gatsby que ele não consegue dizer pro amigo a realidade. E isso é muito prejudicial, a gente não dizer a realidade para as pessoas que a gente gosta, está próximo e quer bem. Porque a realidade nos chama. E é importante esse chamado. Que o Gatsby, ele não constituiu nada. Ele comprou aquela mega casa por ela. Ele nunca pensou no que ele de fato queria. Ele pensava no que a Daisy gostaria de ter, no que a Daisy quereria, para então ter. Então a gente vê aí o vazio existencial e o vazio da sua própria identidade, porque no fim ele não tem identidade nenhuma. Ele vai pegando dos outros as identidades. E ele é um homem extremamente infeliz e que vai ficando cada vez mais claro até o final do livro. Tanto que quando termina o livro, você sente uma coisa de infelicidade e vazio interno. Porque é o que é a sensação do livro, aquelas ele não bebe, mas aquelas festas e etc, aquele monte de excesso da vida dele que aparentemente algumas pessoas acham bacana, mostra a falta de sentido que ele poderia ter nas coisas pequenas, como por exemplo o Tom e a Daisy, que gostavam de jantar juntos e que confabulavam juntos, da relação dos dois, que também o Gatsby invejava, mas ele invejava e não conseguia ter, porque mesmo que ele tivesse a Daisy, não iria ser o suficiente, porque ela também teria que provar que não passou todo aquele tempo. Ele não seria suficiente porque ele se movia através de um sonho, ele se movia através do outro, através de fora e nunca de dentro, ele não conseguia se constituir. E tanto que o nome dele era falso, né? O nome dele era outro e ele mudou. Isso tem um peso muito grande nessa história, porque ele realmente não aceitava a sua identidade e queria de todo jeito ir pegando coisas e mudando. E isso é muito complicado. Claro que poderia fazer uma análise psicológica, poderia haver um transtorno de personalidade, enfim. Poderia, que não cabe aqui, eu acho que é uma análise de livro, mas é importante falar sobre essa questão do vazio, porque todo mundo como eu falei, todo mundo se identifica de alguma forma, todo mundo tem essa expectativa do futuro, mas existe a expectativa real, digamos assim, uma expectativa que é expectativa, mas que a sua vida não se transforma nela e que você vive a sua vida no momento presente. E existe a expectativa, digamos, patológica, que é viver numa busca incessante de uma outra realidade que nunca vai ser a sua e que sempre vai trazer a infelicidade, que era o que acontecia com o Gatsby. E aos poucos na história, talvez ele vá se dando conta dessas coisas e ele fala inúmeras vezes que ele nunca entrou na piscina dessa mega casa dele o verão inteiro. E o verão aparentemente era muito quente, ele não entra, porque ele não usufruía da própria casa. A casa era só uma fachada para chamar pessoas e para mostrar para Daisy. Ele não usufruía, ele não tinha amor por aquela casa de, nossa, vou sentar aqui na minha sala e ficar aqui, ou vou na piscina. E ele vai se dando conta disso, porque ele fala em inúmeros momentos isso, eu nunca entrei na piscina. Eu nunca... E às vezes eu penso até que seja uma metáfora dele mesmo, eu nunca entrei em mim mesmo. Eu sempre observei de fora, né? Que é o que ele fazia, observar tudo de fora. E ele observava a casa da Daisy do outro lado do lago, sempre de fora, né? O que é muito triste e melancólico, né? É extremamente melancólico pensar a vida dessa forma, sendo vivenciada pelo lado de fora e nunca tu podendo entrar, mergulhar nela, né? Mergulhar na vida, mergulhar em si mesmo. Eu acho que eu falei o que eu precisava desse livro. É um livro que te suscita reflexões profundas, assim, da tua realidade, do que tu espera do teu futuro.
E será mesmo que aquele carro, aquele corpo, aquele emprego, aquela casa, aquela viagem vai te fazer feliz? O problema não é ter essas coisas, o problema é acreditar que aquilo é o único jeito de ser feliz, é o único fator. E a gente sabe que a felicidade não tá nas coisas, é piegas, é clichê, mas é a verdade. A felicidade tá em a gente se encher da gente mesmo. E o que é encher da gente mesmo? É cultivar o que a gente ama, cultivar nossas relações. Eu amo ler, para mim me faz muito bem ler, sentar e ler. Me faz muito bem fazer cursos, me faz muito bem estar em contato comigo mesma. E isso me deixa feliz. Sim, e eu acho que essas são as questões que a gente precisa pensar, né? O que de fato traz a felicidade e o que de fato traz a felicidade no presente e não no futuro. Porque, como eu falei, a gente tem que ter metas, claro, é importante, mas a gente não tem que ter essa ilusão patológica de que o futuro é a solução de tudo, porque o futuro não é. E tem até a frase do livro do Harry Cabert, que tem lá na resenha dele, em que eu vou fazer um vídeo também pra cá, que tem a resenha tá no canal não, no Instagram, meu Deus. E que ele fala brevemente isso, que se a gente tem um problema, a gente não adianta mudar para o futuro, mudar para outra cidade, viajar, porque o problema tá dentro e o problema vai ser levado em todos os lugares. Então vamos refletir aí do que faz a gente feliz, do que a gente quer gastar o nosso tempo no presente, se matar de trabalhar para no futuro ficar feliz, ou é trabalhar de forma equilibrada e manter a felicidade no presente, mas também planejando esse futuro. Se é fazer uma dieta totalmente maluca, que vai te deixar infeliz, não vai poder sair de casa, não vai poder ver os amigos, ou é emagrecendo aos poucos e podendo manter todo o seu nível de felicidade, sem depositar nesse futuro aí milagroso, né? Então vamos refletir sobre essas questões. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva aqui no canal, assina o sininho, ativa o sininho. Nossa, tô nesse final embaralhada. Eu acho que eu fiquei mesmo comovida com essas coisas do Gatsby. Mas então ativa o sininho para você ser o primeiro a saber quando sair um vídeo aqui no canal. E comenta aí o que você achou dessas reflexões que eu trouxe, se você pensa que o futuro é realmente milagroso ou se a gente tem que trabalhar no presente, na nossa própria realidade. Se você teve um sonho aí que, igual o Gatsby, de alcançar e que ia ser muito feliz e que no fim você percebeu que aquilo era uma falácia e te trouxe mais desgosto ainda, me conta que eu quero saber. Então é isso, pessoal. Um beijo, até semana que vem para contar mais uma história incrível para vocês.